Vou iniciar, para eu não me esquecer, porque ontem eu me esqueci de gravar numa turma. Então, gente, com muito prazer que eu recebo todos vocês aqui, tá? Eu espero que o nosso ano letivo seja bastante produtivo. O Eduardo está chegando aqui. E antes de conversar qualquer coisa com vocês, eu quero colocar uma musiquinha para inspirar as nossas aulas, tá bom? Coisa rápida. Escreva um livro, uma carta, uma canção de amor. Ame mais, brigue menos, cante mais no chuveiro, ande mais descalço, beije mais na boca. Não leve tão a sério tudo que te tira do sério. A gente morre no mundo, continua a girar. A gente corre tanto, mas não sai desse lugar. Lá, 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 lá. Não faça tempestade num copo de café. Não tente ser perfeito, não perca sua fé. Abra esse sorriso, brinque igual criança. Não vai embora agora, esqueça de lembrar da hora. Simplifique as coisas, amplifique o coração. Coragem, fé e força. Hoje a vida é uma canção. Lá, 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 lá. Mas sem medo, diga eu te amo. Comece por agora, não deixe pro outro ano. Seja mais sincero e ajude sempre alguém. Ganhe dinheiro, mas não pise em ninguém. De que vale essa canção se você não cantar pra ninguém? De que vale a vida se a rotina só de viver? Deixa a vida te levar pra onde for. Deixe o tempo vai curar a nossa dor. Se esse dia demorar, tudo bem. Porque não existe mal que vença bem, que vença o bem. Bom, então, eu trouxe essa música para você, gosto muito dessa música, né? E tem tudo a ver com, até mesmo com o
o nosso tópico de ensino da semana da literatura, tá? Mas, antes de mais nada, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Estou muito feliz, porque estou com um número, assim, né, expressivo de alunos na sala, está chegando mais gente aqui. Muito bom. Eu espero que isso continue. Espero que continue assim que eu gosto. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Elaine, né? Nós vamos estudar juntos aí língua portuguesa, literatura e redação neste ano de 2021. Espero que este ano seja muito produtivo, que a gente possa, né, crescer juntos aí nesses 3 componentes curriculares, porque a nossa disciplina, né, tem 3 componentes, então, e a nossa carga horária é também um pouco maior, por isso, os nossos encontros serão semanais, não é? Para a gente poder também dar conta do recado, tá? Então, eu espero contar com a participação de todos vocês aqui nesses nossos encontros. E com certeza, Cauã, você vai aprender a fazer uma redação direito, tá? Pode deixar, que a gente... eu gosto muito, me dá muito trabalho, mas eu gosto muito de trabalhar com redação. No ensino remoto, então, me dá muito mais trabalho, porque é muito difícil, né, devolver correção de redação de modo remoto, né? De forma... mas, assim, o ano passado, com os terceiros anos, principalmente, porque as produções deles foram mais intensas, né? E, então, assim, eu criei uma estratégia de correção no ensino remoto pelo WhatsApp. Então, o que eu fazia, né? Vocês vão me mandar as redações, eu vou fazer a correção, e eu uso o WhatsApp web aqui no meu computador, eu vou fazendo print dos parágrafos com a correção, e vou mandando, e vou fazendo os áudios com o comentário de cada parágrafo. Então, isso para mim foi mais... né, eu criei essa alternativa e foi bastante eficiente o ano passado, tá? Nós vamos fazer isso com certeza. Depois a gente, né, e à medida que o tempo for passando também da nossa convivência, a gente vai aprimorando, né? Tá certo? De acordo com os gêneros textuais que a gente for estudando, tá? Enfim, vocês estão vendo aí, né? Eu estou projetando aí na tela para vocês uma mensagem. Não estou aqui para trazer mensagem de autoajuda, não, mas é coisa assim, e a própria música fala sobre isso, né? Porque esse momento que a gente está vivendo de pandemia, que nos forçou a esse ensino remoto emergencial, é muito conflitante, né? A gente tem muitos sentimentos muito contraditórios nesse momento. O sentimento de medo, né? Mas, ao mesmo tempo, o que o Guimarães Rosa fala aqui em Grande Sertão Veredas, né? Que o que a vida quer da gente é coragem. Então, eu gosto muito dessa mensagem, porque a obra toda do Grande Sertão Veredas traz essa mensagem da coragem, né? Porque a gente nunca tem na vida momentos fáceis. A gente nunca vai ter, né? A coisa não é um mar de rosas, mas a gente precisa dessa coragem para encarar, né, e enfrentar os obstáculos. E o que a música traz para a gente é justamente esse enfrentamento de todas essas questões de um modo mais leve, não é? Que a gente não sofra, que a gente encare, né, sem sofrimento. É claro que é muito difícil num momento como esse, mas a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir, né, com muita fé, não perder a fé, a música fala sobre isso também, né, com muita fé, dando graças a Deus da gente chegar até aqui, né, com saúde. Nós estamos aqui, somos 31 pessoas nessa sala, graças a Deus com saúde, né, pedindo também a Deus pela saúde dos nossos familiares, das pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, isso é muito importante nesse momento, tá? Bom, e aí,
para falar um pouquinho do nosso trabalho, né, do que o Gabriel colocou aqui que está sem zap, com relação ao que eu falei da redação, mas aí, assim, obviamente, a gente cria outras estratégias, né, para a gente poder trabalhar, tá bom? Com quem não tiver o WhatsApp, sem problema. É porque foi uma estratégia que eu achei mais fácil, tá? Enfim, gente, então eu vou, para começar, eu vou fazer um breve comentário, tá? Não se desesperem que eu não vou fazer leitura de PAPR, que eu não gosto disso, tá? Mas eu só vou destacar algo que eu acho muito importante para vocês, né? Desenvolverem o trabalho com a nossa disciplina. Então, vocês podem observar no PAPR, né? Toda a divisão aí por semanas, todos os tópicos de ensino, eu já relacionei para o ano inteiro quais os tópicos que a gente vai trabalhar em cada semana. Nesse PAPR tem o do primeiro trimestre, com todas as atividades. O que são essas atividades semanais aqui, com meio ponto cada uma? São as atividades que vocês terão de fixação do conteúdo a cada semana. Quem já fez o questionário que eu coloquei nessa semana, é um modelo de questionário que eu sempre uso. Para quem erra determinada questão, eu já coloco o feedback lá, né, com a resposta correta. Porque o meu objetivo não é saber se você está acertando, se você está errando, para eu tirar, se você está errando a questão, para eu tirar ponto de você. Não é isso, eu não vou tirar ponto. Né? Quem faz as atividades vai receber o meio ponto da atividade de fixação e vai somar aí os 3 pontos de participação, tá, dessas atividades. O que me interessa é que você desenvolva, né, essa competência, essa autonomia de, né, estudar, de verificar aquilo que está deficiente, de me pedir ajuda, né, de me pedir uma explicação, seja por WhatsApp, seja por e-mail, tá? Nesse sentido. Então, essas atividades, o objetivo dessas atividades semanais é esse, tá? É fixação da aprendizagem mesmo, e para que você verifique aquilo que ainda precisa ser reforçado. Por isso que eu sempre coloco os feedbacks lá, para as questões, né? Quando você erra, você tem lá o feedback, tá? Nós vamos fazer redações, produções textuais, 2 no trimestre, tá? Porque também, assim, a professora precisa, né, de tempo para corrigir e devolver as correções, né? E o questionário avaliativo, que é como se fosse uma prova, tá? E vai compreender todos aqueles conteúdos trabalhados no trimestre, tá certo? Mas, assim, com as redações, a gente aprende muito também com relação ao conhecimento linguístico, né? Com relação às questões da língua mesmo, tá? O funcionamento discursivo, tudo isso a gente vai trabalhar, tá certo? Nessas correções das redações. Então, eu espero atingir, né, a expectativa de vocês, tá? Eu espero atingir essa expectativa de vocês aí, que querem aprender a fazer uma redação direito, tá certo? Então, nós vamos aprender sim. Falando do tópico de ensino dessa semana, né, que é literatura. Uma coisa que eu quero reforçar com vocês também com relação ao material que vai ser disponibilizado lá no SIGA toda semana. É muito importante, eu sei, eu conheço aluno, né? Eu tenho 2 dentro de casa, a Isabela, que é da turma de vocês, é minha filha. Então, assim, eu conheço aluno. Vocês vão lá no SIGA, ver lá, o que está fechando essa semana? Português fecha amanhã, vou lá fazer. Faz atividade sem ver o material. Por favor, não faça isso, tá? Além do trabalho que o professor tem, né, de montar o material, é justamente para ajudar vocês nessa empreitada. Então, toda semana, eu vou colocar lá um PDF com as orientações. Então, tem né, as orientações lá, o passo a passo que você precisa seguir para atingir os objetivos da semana. E, além disso, no próprio material, tem lá o resumo do tópico de ensino da semana, tá? Então, é essa a dica que eu quero dar para vocês com relação a isso, tá certo?
Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tá certinho? Então, gente, aqui, né? Eu coloquei aqui. Se você quer tirar dúvida, saber mais sobre o assunto, é só me chamar pelo WhatsApp, vir aqui nos momentos síncronos, pode ser por e-mail também, tá? Beleza? Então, gente, mesmo que vocês recebam o livro, né? Mesmo depois do livro didático, quando vocês receberem o livro didático vai ser mais um material que vai assessorar nesses estudos aí. Mas eu não vou deixar de colocar sempre, toda semana, um resumo do conteúdo nesse arquivo, tá certo? Então, para reforçar isso para vocês, beleza? Agora, vamos para o que interessa, que é o nosso tópico de ensino da semana, que é da literatura, não é? Do componente da literatura dentro da nossa disciplina. Por que é muito importante, né, a gente estudar a literatura? A literatura, da mesma forma como a história, né, faz nos estudos da história aí, ela nos ajuda a compreender, né, o presente a partir e todas as formas, todos os discursos que circulam no presente a partir dos discursos que circulavam no passado. Então, quando a gente faz e a gente percebe com esses estudos da literatura, o que a gente percebe com a história também é que esses discursos, eles não passam. Talvez em determinado momento, né, eles deixaram de circular, mas depois eles foram retomados com uma outra roupagem, com uma outra configuração, mas eles são retomados, porque a história é esse ir e vir constante. E como a literatura, ela é a arte da palavra, não é? Então, ela vai refletir esse determinado contexto, esse determinado momento, não é? Histórico que as pessoas estavam vivendo e que, a partir da sua observação da realidade, elas reproduzem isso através dessas manifestações artísticas, né? Da pintura, da escultura e da literatura. Então, a literatura ela é muito importante nesse sentido. E a literatura, né, como vocês disseram aí, eu quero aprender a fazer uma redação direito. Para fazer uma redação direito, né, não é só saber ter aí um bom domínio de ortografia, de pontuação, de vocabulário, não. Você precisa, para fazer uma redação direito, você precisa ter repertório. O que é o repertório? É o seu conhecimento, né, ampliado da realidade. E onde é que a gente tem conhecimento ampliado da realidade? A partir de quê? Da observação crítica, de um posicionamento crítico diante da realidade. E a gente só tem isso a partir do estudo, da leitura, não é? Da leitura, e a literatura, ela nos ajuda muito nessa, né, a ter, né, a adquirir esse repertório, para ter uma boa argumentação, uma argumentação eficiente. Então, a literatura, ela por exemplo, ela pode ser, quando você está produzindo um texto argumentativo, ela é um bom argumento de autoridade, ou seja, é aquilo que vai ratificar, que vai confirmar o seu posicionamento diante de uma determinada questão polêmica, de uma determinada observação, tá? Da realidade. Então, a literatura ela é muito, muito importante. E nós vamos conversar e falar muito de literatura, tá? E aí, por isso, que lá no material de vocês da semana, da semana não, do PAPR, eu coloquei uma indicação de leitura para o trimestre. Tá aqui, olha. Dom Quixote, o Cavaleiro da Triste Figura. Esse livro, eu disponibilizei
esse livro em PDF lá no material da segunda semana, tá junto com o material, e é uma indicação de leitura para o nosso trabalho com o trimestre também, tá? Quem tiver dificuldade, igual eu tenho dificuldade de fazer leitura de livro na tela do computador. Quem tiver dificuldade, pode fazer a impressão desse PDF, tá? Quem só usa o celular também, fica muito difícil fazer leitura pelo celular, né? Então, pode fazer a impressão, não fica caro. Mas se, mesmo assim, né, alguém tiver dificuldade de fazer essa impressão, por questões financeiras mesmo, sem problema nenhum, pode me procurar, tá? Pode me mandar no privado aí uma mensagem que eu providencio a impressão para essa pessoa, tá certo? Sem problema nenhum. Eu tenho uma cota de impressão lá no IF, eu vou lá e faço a impressão, tá? Sem problema algum. O que eu gostaria muito mesmo é que vocês, né, lessem essa obra, porque ela é muito importante para o nosso trabalho do trimestre, tá certo? Agora, se de tudo não tiver jeito mesmo, aí a gente arruma uma outra alternativa, mas ela é muito importante para o nosso trabalho, tá? Então, como eu iniciei a nossa aula com uma musiquinha, né? Eu tenho certeza que até agora tem gente aí com o som da música aí, né? Ainda ouvindo um pouco aí, ainda repetindo algumas palavras da música. Porque a música, ela faz isso com a gente, né? A melodia, o ritmo, ela tem uma fixação maior no nosso cérebro, o nosso cérebro capta melhor, né, a poesia da música a partir do ritmo, da melodia. E é isso que o trovadorismo, né, como movimento literário faz lá na Idade Média. A partir, e como a nossa literatura brasileira, ela vai se basear até ali no início do século XX, sob uma forte influência da literatura portuguesa, porque o Brasil foi achado, né, gente, no início de 1500, século XVI, então a gente não tem um registro de literatura antes disso. Então, a partir da colonização, o que a gente tem de registro literário é o que vem de Portugal para nós. E mesmo lá em Portugal, o trovadorismo configura o primeiro registro de literatura, de textos escritos, né, que se tem notícia em língua portuguesa. Então, a partir do século XII, Portugal, que ali está iniciando ali a sua organização como um Estado independente, né, por conta de que no século XI o Império Romano ele se desfaz, então, porque Portugal foi dominação romana até então. Então, com a queda do Império Romano, Portugal é invadida pelos bárbaros, e a partir do século XII, com a expulsão dos bárbaros de Portugal, a gente tem, né, uma organização de um Estado independente, e a gente tem os primeiros registros que são feitos de uma literatura escrita, de influência das cantigas que eram produzidas no sul da França, lá no século VIII, tá? E que vem para Portugal a partir do século XII. O primeiro registro que se tem de uma cantiga, né, trovadoresca é desse início aí, ou 1189, ou 1198, não se tem muita certeza da data, tá? Mas qual é o contexto desses registros todos da literatura, né, das cantigas medievais? É a Idade Média, né? É um sistema de organização política baseado no sistema feudal, não é? E esse sistema feudal, essa lógica do sistema feudal, ela é trazida para as composições, para as canções, né? E elas são feitas, são produzidas para serem cantadas, justamente por quê?
porque até então era uma cultura, era uma literatura muito oral, não é? E esses trovadores, que têm origem lá na França, né, o trovador, que é uma palavra de origem francesa, ele vai compor a trova, compor os seus versinhos ao som de instrumentos musicais, né? E geralmente, iam de um feudo a outro para poder manifestar às vezes contratados para divertir a corte, né? Divertir a nobreza, para que eles pudessem fazer os seus saraus ao som dessas cantigas. Então, essa cantiga da Guarvaia é o primeiro registro que se tem. Então, ela é muito importante por isso, é o primeiro registro. Ela é conhecida também como Cantiga da Ribeirinha, porque ela foi feita, né? O Paio Soares de Taveiroz, ele fez essa cantiga para uma mulher chamada Maria Paz Ribeiro. Então, a Dona Ribeirinha. Então, a gente tem essa cantiga da Ribeirinha como esse primeiro registro. E a gente percebe, né, que essas cantigas que eram feitas para serem cantadas, elas eram registradas em caderninhos, porque eles faziam sucesso, né? Eles faziam sucesso. Então, eles registravam, faziam o registro para poder cantar, né? Decorar e cantar em outras festas, em outros saraus, em outros encontros. Então, a gente tem aqui uma cantiga que traz esse sentimento de um amor cortês. O tema que predomina nas cantigas medievais é esse amor cortês, é esse sentimento de vassalagem amorosa. Então, como eu disse para vocês, a relação entre o sistema feudal, né, a forma de organização social da Idade Média e as cantigas é muito próximo. Então, para vocês perceberem que o contexto histórico, ele faz isso, né, ele traz os autores e a literatura, ela vai reproduzir esse momento histórico, essa vida em sociedade, tá? Mesmo que com uma outra roupagem, porque a gente tem, nas cantigas medievais, uma exaltação à mulher, por exemplo, né? Um sentimento de vassalagem amorosa do eu lírico com relação à mulher, que não é a realidade da Idade Média. Na Idade Média, a visão que se tinha da mulher era justamente o contrário, que a mulher, pela predominância do teocentrismo, né, de todos aqueles dogmas inscritos pela Igreja Católica naquele momento da Idade Média, a mulher era vista como um ser frágil, né, como um instrumento do demônio, muito suscetível ao demônio. Então, a mulher era um ser que podia ser influenciado muito facilmente pelo coisa ruim, né, pelo demônio. Então, por isso a mulher ficava isolada, ela não frequentava os mesmos ambientes que os homens, ela tinha, né, a obrigação de cuidar dos afazeres domésticos, cuidar das crianças, e não tinha nenhuma participação naquela sociedade, né, nenhuma participação relevante naquela sociedade por conta desse dogmatismo criado em torno da questão teocêntrica, né, e todas as influências que a gente percebe no período medieval, tá? Então, a gente tem aqui, né, no mundo não conheço que se compare a mim enquanto eu viver como vivo, pois eu morro por vós, pálida senhora de face rosada. Então, esse culto à mulher, né, e esse sofrimento, a coita amorosa é esse sofrimento amoroso muito comum nas cantigas, né? E o que eram essas cantigas? Justamente esses textos feitos para serem cantados, né? Ao som de instrumentos musicais. E a gente tem esse reflexo, essa influência
dessas cantigas medievais até hoje, né? Então, nessa música que eu trouxe para vocês, a gente não tem um refrão, né? Não tem um refrão que se repete, mas é o ritmo, é a melodia, o trabalho com a linguagem que faz com que ela seja agradável aos nossos ouvidos e a gente fique cantando a música, né? E goste da música também, né? Esses trovadores, provavelmente, eles eram pessoas de origem nobre, ou da baixa nobreza, ou da alta nobreza, mas eram nobres, por quê? Porque eles sabiam ler e escrever, né? Os servos e os escravos, o povão, de modo geral, não tinha acesso a esse tipo de conhecimento. Então, provavelmente, eles eram nobres, né? E a língua que se falava era o galego-português, porque com a dominação romana, o latim era a língua predominante ali em Portugal, né? E aí, esse latim, ele vai se misturando aos dialetos que eram falados naquela região, a própria influência de outros povos que foram habitando naquela região da Península Ibérica, Portugal e Espanha. E aí, o galego-português, nesse período aí do século XII, que é o que a gente percebe aqui nesse trecho, né, com algumas variações aí, a gente tem essa influência, porque o galego é o dialeto falado na Galiza, que é um trechinho da Espanha que fica ao norte de Portugal. Então, depois, a partir do século XV, é que essas duas línguas vão se separar e o português vai adquirir a forma, né, moderna, vamos dizer assim, a partir das composições de Camões, no século XV, tá? Então, o que a gente tem como expressão do trovadorismo neste momento, né, são as cantigas medievais e as novelas de cavalaria. Então, só para destacar um grande compositor da época, né, porque também era rei, era o Dom Dinis, que foi rei de Portugal entre os séculos XII e XIII, e ele tinha... entre os séculos 13 e 14, né? E ele teve registradas aí 150 cantigas, então não é pouca coisa, não, né? Então, ele foi um grande representante também desse movimento da nossa literatura de língua portuguesa, tá certo? E quais são os tipos de cantigas? Nós temos as cantigas líricas e as cantigas satíricas. E se a gente pensar, né, hoje em dia, a gente tem esse tipo de cantiga também circulando no nosso meio. Existem cantigas que falam de amor, de saudade, né? Que falam desse sofrimento amoroso, mas existem também cantigas que são satíricas, que são irônicas, que são críticas, não é? Que estabelecem um posicionamento diante da nossa realidade. Então, a gente percebe esse ir e vir constante e a influência da literatura nessa questão histórica também, né? Então, só para exemplificar as cantigas de amor, elas geralmente, né, elas são vistas como formas de composição mais clássicas, tá? Então, o trovador, ele assume um eu lírico masculino e ele fala para uma mulher amada, que é a minha dona, fermosa dona, minha senhor, né? O senhor aí, vocês vão encontrar em muitos textos do trovadorismo que eles não fazem a flexão de gênero para senhor, né? Não dizem senhora, é senhor. Minha, o pronome é que dá o gênero, minha senhor, né? O amor, ele é sempre cortês, né? É sempre esse processo aí de vassalagem amorosa. Esse nobre, né? Ele vai prestar vassalagem amorosa a essa dama. E, geralmente, nas composições das cantigas de amor, não há refrão, tá? Não tem um refrão. É como a música que nós ouvimos anteriormente, no início, tá? Então, é só um exemplo aqui, não vou ler a cantiga toda, mas só um exemplo para vocês. A mulher que eu amo e tenho por senhora, mostrai a mim, Deus, se for vosso prazer, se não, dai-me a morte. Então, o sofrimento, a coita amorosa aqui, né? Eu quero morrer,
se eu não ver essa mulher, né, meu Deus do céu? E Deus está no meio, porque, né, a questão do teocentrismo é muito marcada também na literatura medieval, tá? É muito marcada nas novelas de cavalaria, então a gente vai perceber isso, tá? Esse sofrimento amoroso. Nas cantigas de amigo, por outro lado, o eu lírico é um eu lírico feminino. Então, mesmo que o trovador, né, o trovador é um homem, e ele vai assumir esse eu lírico feminino, é a mulher que vai cantar a saudade. Então, a temática é uma temática da saudade, do amor que partiu, né? E ela vai geralmente falar com a natureza, ela vai pedir à natureza informações desse amado que partiu, né? Porque ela não consegue, ela morre de saudades. Então, geralmente, a natureza ela está presente nas cantigas de amigo. E os paralelismos, e são muito encontrados nas cantigas de amigo. Os refrões também. Por quê? Porque o refrão já é um artifício de composição que faz com que a música, né, fique ali, a música chiclete, né? Que a gente tem hoje em dia, ó, e vai, você fica com aquele troço na cabeça, né? É diferente, por exemplo, de um faroeste caboclo, né? Que o Renato Russo faz 9 minutos de música, né? Parece um testamento, não tinha medo, tô junto, e vai, né? Sem refrão nenhum. Então, a gente tem todas essas formas de composição que a gente vai percebendo aí, né, esses artifícios de composição musical e poética que a gente vai percebendo hoje em dia também, tá? Então, aqui, por exemplo, ela fala com o eu lírico aqui feminino fala com a natureza. E aí, esse paralelismo é o quê? É quando você tem os pares de estrofes, né? Então, são 2 estrofes em que, no primeiro verso de cada estrofe, é quase que se fosse o mesmo verso, só muda a última palavra, tá? De que pertence, essas palavras elas vão pertencer ao mesmo campo semântico, ou seja, o mesmo campo de significação. Então, você tem o verde pinho e verde ramo, que pertencem ao mesmo campo, né, de semântico, que é a natureza. Você tem aí, se saberdes novas do meu amigo, se saberdes novas do meu amado. Então, também esse paralelismo, o verso quase que é o mesmo, só muda a última palavra do verso, tá certo? Pertencem ao mesmo campo de significado. É recurso poético, é recurso de composição, para dar ritmo, para dar mais musicalidade, para que as pessoas cantassem, né? E decorassem aquela música, e aquela música, né, fazia sucesso, vamos dizer assim, na época, tá certo? Vou passar aqui para a gente não alongar muito. Então, a gente tem outros exemplos, né, e outros tipos de cantiga, são as cantigas satíricas de escárnio e de maldizer. A gente pode perceber, nós podemos perceber, gente, que a sátira, a crítica, ela pertence ao ser humano, né? O ser humano, todos esses sentimentos expressos na cantiga, sentimento de amor, de saudade e de crítica, né? De deboche, de ironia, fazem parte do nosso ser, né? Então, e a literatura ela vai refletir isso. As cantigas medievais vão refletir isso a partir das cantigas de escárnio, que vão construir uma sátira indireta. É uma linguagem mais elaborada a partir da ironia. Então, o que é a ironia? A ironia é um recurso de linguagem que você diz uma coisa, mas, na verdade, você quer dizer outra, não é? E nessa sátira indireta das cantigas de escárnio, a pessoa que está sendo satirizada, ela não é nomeada, ela não é identificada. E a gente vai perceber muitos palavrões mesmo, lugares comuns, termos chulos, né? Para a época.
nessas cantigas. Então, por exemplo, aqui, nessa cantiga, é uma clássica cantiga de escárnio do trovadorismo, o Dona Feia. Porque a mulher aqui, ela está se queixando com o trovador de que ela, né, ele não tinha feito uma trovinha para ela. Então, ele vai e faz. Ele fala, já que você está reclamando que eu não faço nenhuma trova para você, eu vou fazer. Então, eu estou fazendo, né, e eu vou louvar, vou te louvar aqui. E aí, mas no refrão ele usa, né, desses termos pejorativos aí para ofender a mulher. Dona Feia, velha e louca. Então, é o deboche. Era a forma como eles tinham de fazer, de estabelecer esse deboche. Mas o nome da mulher que está sendo cantada aqui não aparece, né? Ela não é nomeada. Já na cantiga de Maldizer, a crítica ela é direta. Ele está falando ali a quem ele se dirige, né? Empregando uma linguagem mais dura, mais chula, né? E não tem ironia. Você capta a informação e a crítica diretamente, tá? Então, nesse exemplo aqui, para vocês perceberem que no século XII, né, a partir do século XII, Idade Média, a gente tem palavrão, tem termos chulos aí, né? E ele vai falar, o Martim Jogral, que desfeita sempre convosco se deita vossa mulher. Vedes-me andar suspirando, e vós deitado gozando vossa mulher. Então, assim, é o despeito, né? O trovador despeitado aqui, com inveja, né? Do Martim Jogral, que tem uma mulher que se deita com ela, e aí ele usa palavrão, né? Na cantiga. Então, assim, e a gente tem, né? Hoje em dia, a gente percebe esse tipo de composição também, né, com uma outra roupagem, com uma outra identificação, mas a gente tem com outros ritmos, obviamente, porque essas cantigas eram feitas ao som de harpa, de flauta, né, de outros instrumentos mais líricos, mas a gente tem essa influência toda, tá certo? Bom, outras formas de composição muito predominantes nesse período são as novelas de cavalaria, porque também, né, Portugal, que se forma aí como né, uma unidade federativa, e eles começam a formar aí uma unidade linguística também, e dentro do processo de produção do sistema feudal, né, algumas técnicas foram se desenvolvendo, técnicas agrícolas, né, porque a predominância do sistema feudal era agrícola. Então, essas técnicas agrícolas que foram sendo desenvolvidas ao longo desse período, elas foram trazendo aí um excedente de produção agrícola. Então, aí começa a surgir o comércio, você tem aí o surgimento do comércio, né? E, ao longo do tempo aí, o início das grandes navegações, das grandes expedições, né? Da conquista de outras terras, de novas terras. Então, o cavaleiro medieval, aquele que, né, é mandado que sai do Ocidente, vai para o Oriente, libertar Jerusalém da invasão dos mouros, né? Em nome de Deus, que na verdade a gente sabe que não era nada disso, né? Era em nome do poder econômico, né? Mas a gente tem esses heróis medievais e a eterna luta do bem e do mal. Então, o maniqueísmo, ou seja, né, essa que é uma influência muito forte desse teocentrismo medieval, é essa visão maniqueísta da realidade. É o bem de um lado e o mal do outro. Aqueles que estavam a serviço do rei, que é o enviado de Deus na terra, né, estavam a serviço do bem, da verdade e da justiça, né, tementes a Deus. E quem era o contrário a isso era do mal, que precisava ser combatido. Então, as novelas de cavalaria, elas refletem isso, tá certo? Então, por isso, a leitura de Dom Quixote, ela é muito importante, né, nesse sentido, para o nosso trabalho do trimestre, tá? Um dos exemplos de maior sucesso dessas novelas de cavalaria foi a
todas aquelas lendas, né, do Círculo Bretão, as histórias do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Existem várias histórias, várias versões para essa história, né, tão famosa aí, que todo mundo conhece, tá? Mas tudo que vem dessa influência dessas novelas de cavalaria que fizeram muito sucesso naquele período medieval, tá? E aí fica essa dica de leitura para vocês do Dom Quixote, porque Dom Quixote é uma obra que vai ser publicada lá no início do século XVII, mas que justamente, né, ela vem como uma crítica a essa narrativa, a essas narrativas das novelas de cavalaria. E é uma obra muito engraçada. Dom Quixote, ele é um personagem muito engraçado e que, pelo riso, ele nos faz refletir sobre várias questões nossas, né? Sobre várias questões do ser humano, de um modo geral, tá certo? Para finalizar, vocês receberam lá no SIGA uma atividade, né, que era para vocês tentarem identificar nessas cantigas contemporâneas, nessas canções contemporâneas aqui, 4 que eu coloquei, né, alguma semelhança com as cantigas medievais. Não precisava ter todas as características, mas que a gente pudesse identificar esses pontos em comum com as cantigas, com essas 4 cantigas medievais, as cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer, né? Então, a primeira que a gente tem aqui é a música do Frejá, Por Você. Vou colocar aqui só um trechinho, tá? Para a gente lembrar da música. Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos no metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria. Quero ouvir vocês. Viajaria. Eu tomaria. Tá bonito. Então, gente, para os românticos de plantão, não é? O Frejá compõe uma música que diz: por você eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Ou seja, esse sentimento, né, de amoroso aqui expresso na música, ele tem uma relação muito próxima com uma das cantigas medievais. Além do que, né, a gente percebe aqui, né, eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo para o inferno, esse sentimento de vassalagem amorosa, né, esse culto a essa pessoa amada, e que você faz de tudo para atingir o objetivo desse amor, né? Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, esse exagero do sentimento. Vocês conseguem aproximar essa música do Frejá a qual cantiga? Podem responder no chat, ou alguém pode abrir o áudio aí para responder? Qual cantiga? Bom, por mim ela parece muito mais uma cantiga de amor mesmo, por causa da devoção à mulher, entendeu? Exatamente, Bruno. Então, essa devoção a essa mulher amada, né? O eu lírico é masculino e essa devoção à mulher amada que ele traz aqui. Então, seria a próxima cantiga de amigo, né? Já essa cantiga do Chico Buarque, Atrás da Porta, só um trechinho aqui com a Elis Regina cantando. Quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei.
Bom, só um trechinho, né? Nosso tempo está se esgotando, já se esgotou. Então, aqui, com Atrás da Porta, Chico Buarque, no início a gente já percebe, né? Quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei. Ou seja, né? A pessoa amada está indo embora, está partindo. Eu me arrastei, né? Esse sentimento exagerado aí, muito comum nas cantigas medievais, tanto de amor quanto de amigo, não é? E a pessoa amada está indo embora, né? Dei para maldizer, para sujar teu nome, te humilhar e me vingar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, para mostrar que ainda sou tua, só para provar que ainda sou tua. Então, essa cantiga aqui, ela se aproxima a qual cantiga medieval? Obviamente, né? Diga. Diga, Bruno. Bom, por conta do eu lírico feminino e essa coisa amorosa, é cantiga de amigo. Exatamente. Né? Esse é o lírico feminino, e essa coita amorosa aí, esse sofrimento por amor, essa saudade, não é? Nessa terceira música aqui, Eu Sou um Problema do Projota, só um trechinho. Salve o povo, pai, meu povo chora e eu vi. Agora é hora do meu povo sorrir, porque o país cresceu, né? Não tanto por aqui. Acho que esqueceram de avisar o Jardim Perim. Por aqui todo dia nasce um Neymar. Pobre criança só aprende a driblar o sistema de segurança, ou se liga num outro tipo de carreira. O mundo é louco, te transforma em pó depois que cheira. Se a criança é a esperança, veja a pedofilia. Estão estuprando nossa esperança todo dia. Prefeitos são cirurgiões, eu já sabia. Operam nossos bolsos sem nem mesmo anestesia. Pô, juiz, a vida uma falta pra nós. Minha quebrada é uma fábrica de heróis. Foi Superman, nunca trouxe. Então, essa música aqui, eu vou colocar essa e vou colocar a última, que é Perfeição, para a gente estabelecer uma comparação, né? Só rapidinho aqui que está abrindo. Nação, celebrar a juventude sem humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua coxa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação. Bom, gente, então, assim, do que vocês puderam perceber, essa música Eu Sou um Problema e Perfeição do Legião Urbana, elas são bastante satíricas, né? Elas estabelecem uma sátira a uma determinada realidade, mas com uma abordagem um pouco diferente uma da outra. Como é que eu posso classificar essas duas, relacionando-as às duas cantigas satíricas do trovadorismo? Pode falar aí quem quiser. A música Perfeição, ela é mais de escárnio, porque é de forma indireta, que tem mais uma forma indireta que se entrega a mensagem satírica, e enquanto a música do Projota é mais direta e tem mais citações. Exatamente, muito bem, Assis. Então, a gente pode perceber em Perfeição a ironia, né? Vamos celebrar a estupidez humana, vamos celebrar a estupidez do povo, celebrar a juventude sem escola. Todos esses problemas sociais que estão sendo descritos em Perfeição, eles não são motivo de celebração, não é? Mas o celebrar aí, o verbo celebrar, está sendo usado no sentido, né, figurado, utilizando uma figura de linguagem muito importante para esse recurso, que é a ironia. Então, é relacionada aí a uma cantiga de escárnio. Já com o Projota, que Eu Sou o Problema, ela é uma crítica mais direta,
você não percebe, né, esse uso elaborado da linguagem, você tem uma crítica bastante direta e clara a respeito do problema social que está sendo descrito, né? Então, a gente tem tudo isso, gente, todos esses movimentos que a gente fez aqui, para vocês perceberem, né, que a literatura, ela vai influenciar sempre, né, os discursos que circulam ao nosso redor. Independente se é uma literatura elaborada lá no século XII ou uma literatura da antiguidade clássica, né? Nós vamos perceber essa influência com os nossos estudos da literatura, tá bom? Então, gente, eu me excedi um pouquinho hoje, porque, né, a gente precisava esclarecer alguns pontos lá no início, mas eu espero que tenha ficado tudo claro para vocês, e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser tirar alguma dúvida, pode me mandar mensagem, tá? Eu vou interromper a gravação aqui agora. E